comunidade Duplo Expresso! No vídeo de hoje, falaremos sobre a censura ditatorial que está instaurada no país. Direito ao ponto. O decreto do presidente Michel Temer, publicado no Diário Oficial no dia 16 de outubro de 2018, que cria a FTI, Força Tarefa de Inteligência, para, abro aspas, o enfrentamento do crime organizado no Brasil, fecho aspas, evoca o Serviço Nacional de Informações, o SNI, da ditadura militar, criado para investigar e vigiar líderes sindicais, estudantes, religiosos, professores, políticos e todas aquelas pessoas consideradas inimigas do regime que orientaram militares em 64 nas perseguições políticas, assassinatos, torturas e desaparecimentos. A força-tarefa será coordenada pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, cargo ocupado hoje por um general do Exército. Será constituída também pela ABIN, os serviços de inteligência da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, com o apoio do COAF, Receita, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Segurança Pública e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Chama a atenção no decreto a moldura bélica, pois não é competência das Forças Armadas o combate à criminalidade, mas a defesa da pátria e dos poderes constitucionais, conforme o artigo 142 da Constituição Federal. Soma-se a esse claro desvio de finalidade o foro privilegiado dos militares, editado pela Lei 13.491/2017, assinada por Michel Temer e Raul Jungmann, estabelecendo que os crimes dolosos contra a vida, cometidos por militares das Forças Armadas contra civis, serão da competência da Justiça Militar, e o uso da expressão vazia crime organizado, que é repetida por juristas, políticos e leigos, sem que se atente para a impossibilidade de estabelecer qualquer definição para crime organizado com um mínimo de cientificidade e que traduza o seu conteúdo, apenas servindo de pretexto para assustar e permitir a produção de leis e decretos de exceção, como este, aplicáveis ao que quer que se queira convencionar como criminalidade organizada, desde tráfico de drogas, movimentos sociais e oposição política. De acordo com o decreto 9.527/2018, a Força-Tarefa de Inteligência tem o objetivo de analisar e compartilhar dados e de produzir relatórios de inteligência com vistas a subsidiar a elaboração de políticas públicas e a ação governamental no enfrentamento a organizações criminosas que afrontam o Estado brasileiro e as suas instituições. A atuação de órgãos de inteligência na condução da investigação criminal elimina o direito à ampla defesa e usurpa as funções da polícia judiciária, conferindo-se licitude e legitimidade à prova produzida por quem não tem competência e atribuição para tanto. A investigação criminal deve ser gerida a partir de um procedimento formal, documentado, acessível ao investigado e ao seu advogado. Esse filtro processual existe justamente contra as provas ilícitas ou ilegítimas e depende da possibilidade de rastreio das provas à sua fonte de origem. Caso contrário, haverá violação da paridade de armas e dos demais princípios constitucionais do devido processo legal. A criação da Força-Tarefa de Inteligência só se tornou possível através das leis fascistas, da organização criminosa e da Lei Antiterrorismo do Partido dos Trabalhadores. Por que são leis fascistas? Porque abandonam princípios garantidores de direitos fundamentais que emergem diretamente do Estado de Direito e se opõem ao Estado de polícia. São leis que aumentam o poder arbitrário das agências de persecução penal e expandem o poder punitivo genocida, permitindo a criminalização de qualquer pessoa, a qualquer tempo. Leis que habilitam sobremaneira a seletividade estrutural do sistema penal, que se dirige sempre aos mais vulneráveis à criminalização, não pelas suas condutas, mas por sua cor, classe social e local de moradia. Portanto,
ao jovem, pobre, negro, morador da periferia, que correspondem a um estereótipo construído pela ideologia da classe dominante e naturalizado desde a escravidão, cuja maioria no Brasil já está com seu destino traçado: entrar para a estatística de genocídio do poder punitivo das agências estatais ou aumentar as cotas nos presídios. A Lei da Organização Criminosa 12.850/2013 traz um tipo aberto, ou seja, não faz uma descrição específica da conduta que se pretende incriminar. Quando a lei diz que se 4 ou mais pessoas associarem-se com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, eles são uma organização criminosa. Ora, isso pode ser um simples roubo ou uma ocupação de terra. Novamente, fica a cargo do soberano juiz decidir, a partir de uma ampla margem de subjetividade, o que constituirá ou não uma organização criminosa. A lei também prevê uma série de instrumentos que agiganta o Estado policial, como, por exemplo, o uso da delação premiada, de escutas, do acesso a registros de ligações telefônicas e de e-mail, grampos, da quebra de sigilo, da infiltração de policiais na suposta organização e de atividades de investigação que podem ser utilizados pelas autoridades policiais. A lei da organização criminosa aplica-se também às organizações terroristas, mas não define o conceito do que seria uma organização terrorista, em total violação ao princípio da legalidade estrita, incorporando elementos subjetivos e generalizações. Da mesma forma, na Alemanha nazista, onde o abandono do princípio da legalidade, de que não há crime sem lei penal anterior que o defina, foi substituído por, abro aspas, não haverá crime sem punição, fecho aspas. Portanto, o que era crime ficou a cargo da chamada Justiça Policial. A Lei Federal Antiterrorismo 13.260/2015, excessivamente vaga, imprecisa e fluida em relação ao conceito de terrorismo, tal como delineado, não estabelece conduta típica, objeto de criminalização, através de definições abertas e genéricas, que aumentam o poder arbitrário e, portanto, alarga a margem de subjetividade que se dá à autoridade policial primeiro, ao membro do Ministério Público e, finalmente, ao juiz, para avaliar ou não a ocorrência das motivações elencadas. A indefinição do terrorismo significa que tudo poderá vir a ser terrorismo, que toda manifestação pode vir a ser enquadrada como tal. E diante da lógica punitiva securitária, no gerenciamento dos riscos e ameaças, fomos ao encontro do direito penal do inimigo, onde as normas penais devem antecipar a punição aos atos preparatórios, sem redução quantitativa da punição por não ter sido iniciados os atos executórios, conforme o artigo 5º da Lei Antiterrorista, que coloca no mesmo plano de punição os atos de preparação e o crime consumado de terrorismo, instalando um quadro de desproporcionalidade entre a conduta tentada e conduta consumada. A lei, portanto, declara o sujeito ativo dos crimes previstos nela como uma pessoa perigosa, portanto, inimigo, razão pela qual a sua condição pessoal já revela a necessidade da intervenção penal, caracterizando a regressão ao direito penal do autor e não do fato. Que efeito prático podem acarretar esses tipos penais com elementos subjetivos? A justiça policial nazista. Uma das características do direito penal nazista era a subjetivação. Vamos para alguns exemplos práticos. Em 2016, Roquevan Alves da Silva, líder do movimento dos atingidos por barragens, foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado pela ocupação da usina elétrica de Tucuruí em 2007, com base na Lei de Organização Criminosa. No Rio Grande do Sul, 6 indígenas também foram enquadrados na Lei da Organização Criminosa
em 2017. Membros do movimento dos trabalhadores sem terra foram presos, enquadrados na lei da organização criminosa. No dia 17 de julho de 2018, 23 ativistas presentes em protestos realizados entre 2013 e 2014 foram condenados pelo juiz do Tribunal do Rio de Janeiro com base na lei da organização criminosa, mesmo com pedido de absolvição pelo Ministério Público do Estado. Entre os 23 condenados estão estudantes de escolas secundaristas à época, professores da UERJ e da Rede Pública de Ensino do Rio de Janeiro. A pena total deles varia entre 5 e 13 anos de prisão. No texto da decisão, o juiz usa a expressão na sentença para se referir aos ativistas como, abro aspas, atitude voltada ao desrespeito aos poderes constituídos, fecho aspas. Aparecem no texto da decisão as interações de vários ativistas nas redes sociais, como participações em páginas específicas. A sentença relata também que a participação de 2 menores em atos e reuniões dos ativistas provaria que foi praticada a corrupção de menores e que teriam sido instigados a, abro aspas, implantar o caos social e levar terror à sociedade, fecho aspas. A condenação é baseada na opinião dos policiais envolvidos no caso e em fatos isolados, como a presença dos ativistas em protestos e pertencimento a grupos de Facebook, grampos telefônicos, pesquisa intensa de perfis e comportamento em redes sociais, observações advindas de ações de vigilância policial e declarações de integrantes e ex-integrantes de grupos de ativistas e agentes infiltrados para registrar a vida dos manifestantes foram utilizados nas acusações e na sentença. A lei da organização criminosa, ao afirmar que as ações de quadrilhas ou bandos são atividades de organização criminosa, não faz diferença quando se trata de quadrilhas de bagatela, de pequenos furtos. Valdir Pereira da Rocha, de 36 anos, suspeito de ligação com o Estado Islâmico e investigado pela Polícia Federal, foi a primeira vítima fatal da operação hashtag. Valdir Pereira, que não havia sido denunciado, portanto, em uma verdadeira prisão para proteção nazista, e após ser espancado por detentos dentro da cadeia pública de Várzea Grande, teve morte cerebral. Está tudo previsto. O fascismo já está pavimentado. E a lei antiterrorismo está prestes a ampliar ainda mais o conceito de terrorismo, através de um projeto de lei, PL 5065/2016, que está com pedido de apreciação urgente na Câmara dos Deputados, para revogar o parágrafo 2º da lei antiterrorismo, que estabelece que não constitui atos terroristas a conduta individual ou coletiva em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar. Dessa forma, todo e qualquer movimento social será obrigatoriamente reprimido como terrorista. Ainda há outro projeto de lei, PL 272/2016, no Senado, que vai um pouco adiante e também transforma em ato terrorista manifestações de pensamento, também na internet e em redes sociais. No dia 27 de outubro de 2018, operações policiais foram realizadas pela Justiça Eleitoral em 17 universidades públicas do país, sob o pretexto da busca de suposto material de campanha. Um dos casos foi na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, onde juíza do Tribunal Regional do Rio de Janeiro mandou retirar uma faixa com os dizeres Direito UF antifascista,
sob pena de prisão, do diretor Wilson Madeira Filho. E servidores da Justiça Eleitoral, escoltados por policiais militares, cumpriram mandados de busca e apreensão que determinavam, abro aspas, o uso da força policial se necessário, expedidos pela Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, a pedido do Ministério Público Eleitoral, em casas de estudantes, para apreender suposto material de propaganda partidária. Relatos sobre essas operações foram recebidos nos últimos dias pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. O defensor-geral conta que os oficiais entraram na casa de um dos estudantes e o obrigaram a ligar o computador e entrar em sua conta do Facebook e a revelar os nomes de colegas que apareciam em fotografias postadas na rede social. Em outro caso, antes de ir à residência do estudante, os oficiais de justiça estiveram no local de trabalho dele, onde apreenderam um laptop. Esses relatos revocam as tristes lembranças da ditadura militar no país. Os atentados aos direitos fundamentais e liberdades individuais constitucionalmente garantidos e que garante também a autonomia universitária, didático-científica, a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, reflete as práticas nazistas do campo jurídico brasileiro, fechado na ideologia fascista e que, portanto, permanece imune ao paradigma político democrático da Constituição de 1988. O fascismo é a antítese das liberdades individuais. Fascismo é a imposição de uma única visão de mundo para calar o outro. Fascismo é adestrar os indivíduos por meio da força ou do consenso para fazê-los caber em um mesmo conjunto homogêneo, buscando aniquilar a diferença. Fascismo é vontade de verdade absoluta e de unicidade, que precisa aniquilar a pluralidade. A deputada do PSL, Partido Social Liberal da extrema-direita populista brasileira, que ganhou as eleições para a presidência da República, criou um canal anônimo de denúncia na internet contra professores universitários que pratiquem o que ela chama de, abro aspas, doutrinação ideológica, fecho aspas. O partido alemão Alternativa para a Alemanha, também de extrema-direita populista, conhecido por negar o Holocausto, relativizar os crimes da ditadura nazista, ser anti-migratório, anti-refugiados, anti-islão e demonizar a política, criou uma plataforma online para que alunos pudessem denunciar professores que não mantivessem, abro aspas, neutralidade política, fecho aspas. Com certeza, essa deputada do PSL soube onde se inspirar. Se a política é arena de pluralidade, o projeto fascista se apresenta justamente como neutro, como antipolítico e não ideológico. A negação do caráter ideológico da ideologia é a fórmula do totalitarismo para a imposição do pensamento único e uniformização político-ideológica. O patrulhamento ideológico e o denuncismo são ferramentas de ditaduras e lembra práticas de serviços da polícia política do regime nazista, a Gestapo. O fascismo está na semente de sociabilidade brasileira, que foi a escravidão e que dividiu a nossa sociedade entre humanos e sub-humanos e que forjou todas as nossas instituições, principalmente a nossa instituição de justiça, responsável pela segregação e exclusão dos grupos humanos naturalizados e percebidos como sub-humanos. A justiça brasileira é quem dá forma jurídica ao genocídio dos brasileiros, jovens, pobres, negros, moradores da periferia. Termino aqui
com uma reflexão de Bertolt Brecht. Primeiro, levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Até a próxima temporada do Direito ao Ponto, aqui no Duplo Expresso.